Boa noite. Debaixo das árvores gigantes da floresta amazônica, o Globo Repórter descobre um Brasil sem médicos. Famílias isoladas que vivem em casas flutuantes, cercadas por onças e jacarés. Brasileiros que aprenderam a tratar da saúde com ervas e raízes. Gente que precisa de muita ajuda e que tem muito a nos ensinar. Vamos conhecer a cidade das grávidas e a mãe com mais de 700 filhos, a maior parteira do rio Purus. Nos acompanhe nessa viagem pelos caminhos do navio Hospital da Marinha, entre botos e jacarés, peixes gigantes e pássaros pré-históricos. O encontro com um Brasil esquecido, mas cheio de vida. R$ 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Mais da metade do território nacional. Na maior floresta tropical do mundo, a natureza assume proporções incomparáveis. Tudo por aqui é grandioso. O verde, a água, a miséria. Debaixo destas árvores gigantescas, esconde-se o Brasil sem médicos. Um outro país, refém da pobreza, das doenças, da fome. Quem vive na mais cobiçada das florestas não tem acesso a um direito básico, assistência médica rápida e eficiente. Ao homem amazônico restaram ervas, raízes e troncos, chás e infusões para a cura de todos os males. Mas pelo menos uma vez a cada ano, a esperança chega de barco. Tempo de alegria na floresta. É a chegada da lancha. O nome que os caboclos dão ao navio Hospital Carlos Chagas. Um barco salva-vidas. A bordo, médicos, dentistas, farmacêuticos. E muita vontade de ajudar. O Carlos Chagas é um dos 3 navios da Marinha Brasileira que prestam assistência médica às comunidades que vivem às margens dos rios da Amazônia. A cada mês, pelo menos 2 destes navios deixam Manaus para navegar nos rios da região. Por ano, eles fazem 100 mil atendimentos. Partimos de Manaus em direção à foz do rio Purus, 200 quilômetros de distância. A cidade ainda está à vista quando nos aproximamos do encontro das águas. Os rios Negro e Solimões se enfrentam, medem forças, mas não se misturam. No barrento Solimões, um dia e uma noite de viagem antes de chegar à boca do Purus. Estamos perto de Beruri, a primeira cidade. Beruri tem 11 mil habitantes e pelo menos 1.000 são pacientes do navio hospital. A notícia da chegada movimenta a cidade. A fila já está formada em frente à escola ambulatório. As salas de aula serão transformadas em consultórios e as crianças vão para o jardim. A professora hoje é a Tenente Camargo, dentista do navio. Alguém aqui já sentiu dor no dente? Todos já sentiram dor no dente? Então, Dor, por isso, os moradores daqui conhecem bem.
Eu sinto uma dor aqui, me dói aqui todo tempo, aquilo me acomoda e aí o negócio... Os médicos ouvem todas as queixas com muita paciência, mas a primeira urgência aparece do lado de fora. Jean, de 11 anos, levou um tombo em casa, cortou o supercílio. O tenente Enzio, clínico geral, avaliou a situação, decidiu que é preciso agir rápido. Dificilmente a gente pega assim, o ferimento como acabou de acontecer. Aí, geralmente a gente pega um ferimento infectado, já fica mais complicado, né? Isso. Em menos de 5 minutos, Jean chegou ao centro cirúrgico do navio. Essa vida contigo, tá? Tá vendo? Não? Gostando de ver o Jean, viu? O Jean é forte. Enquanto costura o supercílio do garoto, o tenente médico parece viajar nas suas lembranças de infância. Quando eu era pequeno, eu queria ser bombeiro, que eu achava aquela fascinação por andar atrás no carro ali e tal. Mas acabou se decidindo pela medicina quando tinha a idade de Jean. Eu venho de família humilde e eu, assim, quando eu era menor, meu pai é um herói, enfrentou filas de posto de saúde aí para minha mãe ser atendida de manhã, entendeu? E chegar na porta de um posto de saúde, pegar uma senha para o médico olhar para o rosto dela, praticamente olhar assim, ó, toma esse remedinho aqui e vai embora. Em Manaus, ao ver o depoimento do filho, Dona Maria de Fátima chorou. Eu fico mais emocionada porque eu sei que ele está realizado, de fazer o que realmente ele gosta. Se eu não fosse médico, eu seria médico, né? Não tem jeito não. Pronto, pai. Olha aí, inteirinho. Agora é o seguinte, O navio segue em busca de novas missões. Chega o helicóptero, grande aliado na operação salva-vidas. Ele encurta as distâncias e apressa o encontro dos médicos com a população. Próxima parada, Puyuanã. Uma pequena vila que fica num dos braços do rio Purus. Gente que vive com o rio a seus pés. As construções são apoiadas em pilotis bem altos, uma tentativa de proteger as casas contra a maré. Nesta época, as águas chegam a subir 20 metros. Até o orelhão fica no alto. Outras famílias preferem as casas flutuantes. O professor Roberto nos convida para visitar a casa onde vive com a mulher e os filhos. Construída sobre grossos troncos de assacu, madeira leve, resistente a cupins e à umidade. As casas ficam amarradas por cordas. À medida em que o rio sobe, os moradores vão recolhendo essa corda para que as casas fiquem sempre seguras. Quando a água sobe mesmo, que está naquela estatura lá do piso do colégio lá, a gente fica os moirão pela beira do barranco para não passar para lá para dentro. Senão, periga Senão passar. Ele passa para cima das casas lá. Vai embora. E a correnteza fica forte, sabe? Já aconteceu da correnteza levar Já. uma casa dessa? Já. E como é que foi? Aí tem que pegar barco para agarrar para trazer de volta. Tá tudo bagunça porque não tá Dona aqui, ó. Odilete, mulher do professor Roberto, parece constrangida, sempre se desculpando pela desarrumação que só ela enxerga. Assim que a gente chegou aqui, a primeira coisa que a Dona Odilete falou é que a casa estava uma bagunça, estava tudo desarrumado. Mas não é isso que a gente está vendo não, Dona Odilete. Aqui, ó. É a senhora que limpa todas essas panelas, todas essas bacias aí? Isso. É a senhora que tem esse trabalhão? É. Dá trabalho. Só que ela já tá um pouco suja, porque já faz muitos dias que eu areei, né? Tá suja? Ah, ela não dá brilho mais. Eu areei antes do Natal ainda. Tá bom por aí? Quem prepara o almoço hoje é o marido, que acabou de arrancar um dente e ainda sente o efeito da anestesia. Na escola, transformada em mini hospital, quem já foi atendido recebe medicamentos.
Em alguns casos, no das crianças principalmente, a dose única é administrada ali mesmo. A senhora sabe ler? Para quem não sabe ler, a tenente Karina tem um recurso: desenhos nas embalagens dos medicamentos. E outra colherzinha à noite, tá? Até acabar o vidrinho. A fila de espera ainda é grande e, como em qualquer fila de hospital, a conversa não muda. Onde encontrar atendimento médico? O socorro mais próximo fica a 4 horas de viagem de barco. Tempo que pode significar a diferença entre a vida e a morte. Há 6 meses, Joyce passou por uma situação limite. Vítima de uma forte hemorragia, foi salva por um médico da Marinha. Agora, na fila, ela reconhece o tenente Azael. Ele, cuidando de outros pacientes, ainda não percebeu. A Joyce também tem dodói? Mas quando ouve o nome familiar... Isso, Joyce. Lembra de mim, Joyce? Tudo bom? Tudo bom mesmo? Doutor Azael, senti que o senhor, quando viu a Joyce, aí ficou... Surpreso, né? É bom ver, depois de 6 meses aí de plantado uma terapêutica aí, quando ela chegou pra gente, meio entre a vida e a morte, né? Uma doença que ocorre em 20% dos adolescentes, né? Que entram aí na primeira menstruação, no caso da menarca, e era uma hemorragia uterina disfuncional. Hoje, ela está totalmente recuperada. É muito bom revê-la nesse estado, né? Sinal que tem valido a pena. O pouco que se faz, né, na Amazônia, o pouco que a gente tem feito, isso é a gratificação de voltar na localidade e ver que as pessoas estão bem de saúde, estão dispostas. Vale a pena, com certeza. Joyce nem sabe como agradecer, mas o sorriso tímido, a despedida, é revelador. A lancha vai ter sempre um lugar especial no coração dela. O poder das ervas e árvores amazônicas e a mistura que elimina miomas e resolve o drama de mulheres que queriam ser mães. Daqui a pouco. Nem canhões, nem metralhadoras. Em suas missões pela Amazônia, este navio da Marinha de Guerra carrega um outro arsenal: remédios, analgésicos, antibióticos, anti-inflamatórios, vacinas, vitaminas. Produtos de tecnologia avançada, desconhecidos da maioria do povo amazônico. Gente que usa a floresta como farmácia. Que segredos guardam estas árvores, estas folhas? O capitão de corveta Antônio Barbosa quer saber. Movido pela mesma curiosidade que traz para a Amazônia cientistas do mundo inteiro, o doutor do navio hospital quer conhecer as receitas caseiras. Como o xarope que Dona Odete costuma fazer. Os ingredientes ela pega no quintal de casa. Folhas de mangueira, Folha do jambu, um ramo de erva cidreira. hortelão grande. As folhas cortadas e lavadas vão para a panela com água e açúcar. Quando a criança está muito atacada com gripe, com tosse, eles dão o medicamento da farmácia. Quando não resolve, eles me procuram. Quando não tem em casa, eu faço e eles dão e acontece, a criança fica boa. Algumas horas depois, o xarope está pronto. O farmacêutico prova. E aprova. Né? Ele dá um efeito refrescante. Exatamente, é o hortelã, né?
E essa sensação da língua, você vai começar a sentir uma espécie de dormência, é uma característica do jambo. Tipo uma espécie de anestesia, uma dormência. Seria não aprovado. tem efeito colateral, desde que não seja um paciente diabético, né? A selva amazônica guarda fórmulas de vida ou morte. Cientistas que estudam a mais cobiçada mata do planeta caminham no fio da navalha. Aqui, ainda será preciso pesquisar muito para separar remédio e veneno. O INPA, Instituto de Pesquisa da Amazônia, tem um trabalho pioneiro. A pedido do Ministério da Saúde, está fazendo um levantamento que vai responder: as plantas têm realmente algum poder de cura? Para encontrar as respostas, é preciso conhecer os mistérios da selva. Trabalho para uma vida inteira. Desafio que fascina este botânico. Forte. Juan Revilla é peruano, mas vive no Brasil há 20 anos. Ele afirma que 300 plantas amazônicas já catalogadas mostraram um imenso potencial. Poderão ser usadas na medicina, na fitoterapia e nas áreas de cosméticos e aromáticos. Nós estamos fazendo a pesquisa de 120.000 metros quadrados de floresta, onde estamos inventariando e coletando todos os indivíduos maiores de 10 centímetros. Com isso, devemos ter aproximadamente umas 2.000 espécies. Uma radiografia completa, de árvore em árvore. 82. O tronco é medido, classificado e identificado. Para os galhos altos, um equipamento rústico, a peconha, facilita a subida e a retirada dos galhos. Mas quando o tronco não permite a escalada, as amostras são derrubadas à bala. Todo o material coletado é fotografado e depois embalado. Este é o xixuá, uma das plantas que fazem parte do levantamento do INPA. No passado, flores e casca do xixuá só eram aproveitados para fazer licor. O produto tinha boa aceitação na Europa. Agora, a pesquisa pretende ampliar os conhecimentos sobre a planta. Chegamos a outra planta. Essa é Muirapuama. Esse aqui é Muirapuama. Pelos indígenas é conhecido como Mirantã, aqui em Manaus como Marapuama e em Belém como Muirapuama. É forte o cheirinho dela, né? Forte, forte. Aí nesse caso também usa a casca para fazer o chá? Nossa pesquisa no INPA agora, estamos tentando determinar o teor dos princípios ativos na raiz, na casca, na madeira, nos galhos e nas folhas. E nos mercados e feiras ele é vendido mais como afrodisíaco. Mesmo sem confirmação científica, a maripuama e outras plantas brilham nas farmácias populares da Amazônia. O mercado Adolfo Lisboa, no centro de Manaus, concentra um grande número de vendedores de produtos naturais. São sementes, raízes e cascas que servem para praticamente todos os males. Aqui neste box nós pedimos a ajuda do seu Vanderlei para fazer uma super mistura afrodisíaca. Seu Vanderlei, como é que a gente começa essa mistura aí? Primeiro, providenciar uma cuia pitinga virgem. O que a gente vai botar dentro dessa cuia aí? Guaraná, que é moído da semente do Guaraná. Quanto de Guaraná? 50 gramas de Guaraná. 50? Para cada 100 gramas. E o restante complementa com 10 gramas de mirantã, 10 de catuaba, 10 gramas de cachorro e 10 de ginseng, que vai originar o super mistão. Agora, o que é o mirantã? O mirantã é Muirapuama, o mirantã né? e o Muirapuama são raízes semelhantes ao ginseng do Oriente. Certo. A catuaba é a casca, que é moída e origina o pó. E o nó de cachorro é uma raiz semelhante ao sexo do cachorro. 50 de Guaraná e 10 dos demais. Mas por que Guaraná tem mais quantidade do que os outros? Porque o Guaraná ele é um pouco mais fraco em relação ao mirantã, a catuaba, o nó de cachorro e o ginseng. São muito fortes.
Mas afinal, a maripuama é mesmo capaz de melhorar o desempenho sexual de alguém? Na pesquisa está tentando provar se isso realmente é verdade ou se é só um mito. Mito ou verdade? Há quem não espere pela resposta definitiva. Na rota dos pesquisadores, nós encontramos o uxi amarelo, árvore que alguns brasileiros consideram quase milagrosa. Essa é a planta que é utilizada para mioma. Ele é feito um chá, ele precisa cozinhar bastante. No caso específico de tratamento para mioma e cisto, é necessário tomar meio litro de uxi amarelo de manhã e meio litro de unha de gato pela tarde. A unha de gato é considerado um poderoso anti-inflamatório natural, usada contra gripes e viroses. Fortalece o sistema imunológico e também é recurso no tratamento de tumores. Uxi e unha de gato. Quantas vezes essa mistura já surpreendeu médicos e pacientes? Carla e Neide não se conhecem, mas estão unidas para sempre por histórias muito parecidas. No consultório médico, a professora Carla e o marido olham emocionados mais uma ultrassonografia. Durante 7 anos, o casal tentou, sem sucesso, ter um filho. Os miomas, tumores benignos no útero, não deixavam. Carla fez várias cirurgias para extrair os miomas, mas depois de um tempo, eles surgiam novamente. Já desanimada, começou a tomar o chá de uxi amarelo e unha de gato. O chá foi para a redução dos miomas, na verdade. Eu comecei em maio, em junho eu engravidei. Um mês depois? Um mês depois. A gravidez é normal. A cada exame, Carla e Mailer ficam mais ansiosos pela chegada do bebê, que já ganhou um nome. Para quem ficou 7 anos esperando ter um filho, o que sente quando vê o garoto ali? É um milagre, né? É uma emoção maravilhosa. Você não cansa de ver. Por conta disso, a gente coloca o nome de um anjo, exatamente por isso. Como é o nome? Gabriel. A gravidez significa que o chá, o uxi amarelo, unha de gato, atuou e, de alguma maneira, reduziu os miomas que a impediam de engravidar? Eu acredito que sim. Eu já vi casos até com menor tempo haver tido diminuição. Então, pacientes com nódulos de 4 centímetros evoluíram até para 0,5 centímetros. A minha experiência hoje, eu posso afirmar que ele dá um bom resultado. O Gabriel é forte. Com certeza ele quer muito vir ao mundo, viu? É agora que você está aí, olha, perto de nascer, nossa senhora, só quero ver a carinha dele, só. Este Gabriel também é forte, saudável, o xodó da mãe. Isso aqui é uma benção. Isso é um anjo na minha vida. Um anjo que chegou de surpresa. Em agosto de 2001, o Globo Repórter mostrou o início desta história. Naquela época, Dona Neide só queria acabar com o incômodo provocado pelos miomas. Eram tantos que ela tinha sido aconselhada por médicos a fazer uma histerectomia radical, retirada cirúrgica do útero, ovário e trompas. Foi quando começou a tomar os chás de uxi amarelo e de unha de gato. 50 dias depois, o susto. Eu achava que eu estaria com outra doença. Inclusive, quando eu estive lá no consultório, depois que eu passei um mês sem menstruar, que eu voltei lá, falei a Frânio, que é o doutor Afrânio, eu acho que eu estou doente. Ele disse, o que é que você pensa que tem? Eu digo, sei lá, acho que eu estou com uma doença mais grave ainda. A resposta do médico foi desconcertante. Ele disse, Dona Neide, a senhora tá, mas esse seu mioma, a senhora tá com mioma. Só que esse mioma aqui chora, toma mingau, você vai perder umas noites de sono. Pensava que ele estava brincando comigo. Enquanto estiver amamentando o Iano Gabriel, Dona Neide não vai tomar os chás, mas diz que os últimos exames revelaram que o uxi amarelo e a unha de gato continuam agindo e controlando os miomas. Qual é o índice, o percentual que o senhor pode estimar das pacientes que estão tomando o chá que tem tido uma melhora significativa na questão dos miomas? Eu posso te assegurar que todas elas
tiveram resultados satisfatórios. Uns 90% sim. Perigo na madrugada. Nossos repórteres atravessam a floresta cheia de jacarés e a cidade das grávidas. Veja a seguir. É noite no Rio Purus. Seguimos em direção à Reserva Ecológica do Jamanduá, administrada pela Prefeitura. Com a ajuda da correnteza do Purus, vamos em boa velocidade, guiados pelo holofote do barco. Agora na cheia é a época da eclosão dos ovos de jacaré, quer dizer, é quando os filhotes começam a nascer. Para tentar encontrar alguns deles, nós vemos aqui a Reserva Ecológica do Jamanduá, que fica no município de Canutama. E viemos à noite, agora são 15 para meia-noite, porque essa é a melhor hora para encontrar os bichos. No escuro, a floresta se transforma. O verde mágico desaparece, dá lugar ao cinza sombrio, ameaçador. Mas a maior ameaça está na água. Pequenos pontos luminosos indicam que ele está por perto. São os olhos do maior predador do Brasil. O jacaré-açu parece nunca dormir. A mãe está sempre atenta aos filhotes. Às vezes, longe da proteção materna, os jacarezinhos se camuflam entre folhas e pedaços de tronco que estão na água. São ainda pequenos, não mais do que 30 centímetros, mas já revelam um instinto caçador. Quando crescerem, alguns destes filhotes chegarão a 6 metros, representantes legítimos da espécie açu, um perigo real para os pescadores. Alfimar esteve frente a frente com a fera. Sobreviveu, mas traz no corpo a marca do ataque do jacaré-açu. A canoa topou em cima dele, aí ele bateu na canoa e eu caí na água em cima dele. Na hora que eu caí, ele pegou, aí trouxe rápido e torou meu braço de uma vez. Eu senti muita dor, mas deu para chegar em casa. A vida segue em frente. No planeta Água, criatividade é a chave para a sobrevivência. A horta é flutuante. O chiqueiro também. Dona Zeneide, mãe de Alfimar, engorda os porcos para uma festa da localidade. Ela sabe que ali, na beira do rio, qualquer descuido pode ser fatal. Aquele chiqueiro ali não periga da cobra pegar, não? Periga da cobra pegar porque tem muita cobra, porque o jacaré, quando a gente está dormindo no quarto, o jacaré sobe para dentro da minha cozinha, derrubando as minhas panelas. Vale a pena criar assim no chiqueirinho? Vale a pena, porque ninguém pode criar, porque eu criava em terra. Mas aí no topo desse pau aí, a onça vinha pegar. Ainda tem onça por aqui? E muita. No pouco tempo livre que tem, o capitão-tenente Ricardo Pinto, segundo homem na hierarquia do navio, aproveita para curtir as imagens do mundo que ele voluntariamente buscou conhecer. A Amazônia é um local que acho que todo brasileiro deveria conhecer melhor, né? E eu estou tendo essa oportunidade aqui graças ao navio, o Carlos Chagas, no qual eu jamais vou esquecer, algo por uma oportunidade ímpar, né? Um ditado popular diz que no verão, entre maio e outubro, chove todo dia na Amazônia. No inverno, de novembro a abril, chove o dia todo. Em praticamente metade do ano, a região é atingida pela cheia. A água sobe até 20 metros, inundando a floresta. Torna mais difícil a visão de animais como o sagui de bigode. Já os botos tucuxi saltam. Sinal de fartura do principal alimento deles, o peixe, que também é o almoço deste gavião.
helicóptero, vemos os lagos da Reserva Biológica do Abufari, em Tapauá. Nesta época, o parque fica praticamente todo embaixo d'água. Os pássaros reinam na área alagada. A cigana só come folhas e é considerada pré-histórica. Tem voo curto e pouso desajeitado. A inhuma tem pernas longas com dedos grandes. Mas não são as aves que preocupam o chefe da reserva. O abufari é um berçário de quelônios, como a tartaruga, o iaçá e o tracajá. Alvos preferidos dos traficantes de animais. Estas imagens, feitas por Jackson Lima, mostram a desova das tartarugas nas praias do Abufari durante o verão. Um espetáculo que traz à vida 200 mil filhotes por ano. Só 20 sobreviverão aos predadores. A pesca para os ribeirinhos se alimentarem não é proibida. No entanto, o comércio tem que ser combatido. Então, o grande problema do IBAMA hoje é o comércio de quelônios. Na cheia, o tambaqui se alimenta de frutas e castanhas. Neste período, o peixe fica protegido pela lei, mas não escapa dos pescadores. Este tambaqui pesava 32 quilos. Foi encontrado pelos fiscais do IBAMA, escondido entre outras espécies, no porão de um barco de pesca. Ele é considerado o peixe mais saboroso da Amazônia, né? Todos os animais pescados ou caçados ilegalmente e apreendidos pelo IBAMA são doados aos moradores das localidades à beira dos rios. Vamos para a terceira maior cidade do Médio Purus. O navio chega a Canutama e atraca no cais improvisado. A operação altera a rotina da cidade. Durante os próximos dias, é do Carlos Chagas que virá o alívio que os moradores esperam. A cura da doença, o fim da dor, a confirmação de que tudo vai bem na gravidez. Foi aqui que os médicos da Marinha atenderam ao maior número de grávidas, quase 60. Muitas são ainda meninas. Por falta de conhecimento e orientação, casaram cedo, como as mães, as avós, as bisavós, como Dona Maria, que era ainda adolescente quando se casou com seu Antônio. Meu Deus do céu, eu olhava pra ele, seu desgraçado, se tu me deixar, eu vou te matar. Uma semana ele resolveu tudo. Em 29 anos de casamento, tiveram 16 filhos. Dalcilene, Reinaldo, Antônio, Anaclise, Reinaldo, Adalcina, Raimunda Nonato, Dalcilene, Jamir, Reinaldo de Araújo. Paulo Henrique, Reinaldo de Araújo. E eles achavam que quanto mais filhos, melhor para eles. Eles achavam que se eles tivessem poucos filhos, ia ser menos coisa para eles se manterem quando eles estivessem velhos. Se pudesse ter tido mais, teria mais? Papai, era mesmo. Mas eles até tinham uns 25. Uns 25. Um consultório dentário debaixo das árvores. E a mãe com mais de 700 filhos. A maior parteira do Rio Purus. Daqui a pouco. Ana Carla presta atenção ao presente. Observa a dedicação e a criatividade dos médicos da Marinha. Às vezes, em algumas localidades, é preciso improvisar o atendimento. Aqui em Boca do Tapauá, por exemplo, a sombra de uma árvore muito comum na região, a cuieira, foi a escolhida para abrigar o consultório dos dentistas do navio. A cuieira, ou pé de cabaça, como também é conhecida a árvore, alivia dentistas e pacientes do forte calor da tarde. Ainda assim, o tenente Osvaldo sua para arrancar um dente.
quanta gente na fila da espera. E como é dura a vida de quem mora neste pedaço esquecido do Brasil. Estamos indo em direção a uma casa distante do vilarejo. As roças de mandioca às margens do rio Purus. Mais adiante, a movimentação na casa de farinha. Dona Maria do Socorro e os filhos trabalham duro. Na beira do forno, Dona Maria do Socorro usa a pá de madeira para mexer e secar a farinha. A senhora já está aí mais ou menos quanto tempo aí, mexendo aí nesse... Já está praticamente umas 2 horas já. Já umas 2 horas mexendo aí. Já acabou de tirar. Já secou, não? Já secou. Conforme o fogo aqui embaixo, né? Aí ela demora mais um pouco. E só com a quintura que ela está aqui, ela acaba de ressecar. A farinha de mandioca feita aqui vai alimentar a família durante a cheia do rio. Sem energia elétrica, o ribeirinho não tem como armazenar alimentos. Com exceção da carne, que é salgada e depois guardada em lugar seguro por um bom tempo. Além de salgar, o ribeirinho tem ainda uma outra maneira para conservar os bichos que ele pesca ou caça, que aqui não tem geladeira, né? Então aqui, ó, uma outra maneira é mantê-lo vivo. Aqui, ó, tem uma pirarara que foi pescada há algumas horas, fica aqui, dentro da água, esperando a hora que a família resolver matar e comer. Em dia que arruinar aqui não tem comida, aí nós mata e come. Quer dizer, na verdade é para conservar, você não tem como guardar, né? É. Não tem geladeira. Amarra viva assim para depois comer, né? Quase hora do almoço. O Carlos Chagas rasga a correnteza rio acima. Da margem, moradores acenam. Usam panos e toalhas. Querem chamar a atenção do navio. O comandante observa mais de perto. Confirma o pedido de ajuda. Manda reduzir a velocidade. E a gente sempre para verificar, ainda que isso implique num pequeno atraso na programação da viagem. Em poucos minutos, uma lancha parte em direção a Frangulhão. A equipe médica do navio reúne os moradores. Seleciona os casos que podem ser resolvidos aqui mesmo, em terra firme. Como o da pequena Eliana, de apenas 1 ano. A mãe diz que o bebê sofre de dores de cabeça. Sem medicamentos, ela usou uma receita que herdou dos mais velhos da vila. E o que é isso aqui na testa dela, dona Claudecir? É pasta. Pasta de dente? Pasta de dente. A senhora passou aí pra quê? Pra passar a cabeça, né? Que é ruim de remédio, né? É difícil, aí a gente passa um remédio pra ver se passa. E a dor de cabeça? Passou? A dor de cabeça, eu acho que passou, que ela para de chorar. Alguns doentes só podem ser atendidos no navio. Gracilene já embarcou na voadeira. Há 8 dias, ela sofre com um ferrão de arraia espetado no pé. E como é que é ficar com dor todo o tempo? É com dor, que não passa aquela dor. Pode tomar o maior calmante e não passa. Aquilo, Ave Maria, doendo, a moda vai arrancando as pernas da gente. Sem médico. Sem médico, né? É, sem médico. Aqui, para ir daqui o Beruri, você sabe, né? Se eu pudesse chegar lá onde estava um médico, né, para me dar menos injeção de dipirona, eu imaginei. Ela mal acredita que vai se livrar da dor, companheira de muitas noites em claro. Se lembra do que fez para aliviar o sofrimento. Eu fazia o fogo no fogareiro assim, botar um bocado de fogo e mandar arreguentar assim a perna. E eu os gritos. Mas é que até desmalhar, eu desmalhei. Os gritos mesmo. E a bicha dói. O atendimento é rápido. Em menos de 15 minutos, eles já estão deixando o navio. Aliviados. Voltam para casa com remédios e ataduras. E a certeza de que, mais uma vez, a medicina venceu a dor. Emergência médica. No meio da noite, uma mulher com suspeita de malária pede ajuda. Daqui a pouco. Cabocla. A caminho de Itapuru.
os médicos vão investigar um caso suspeito de malária. Sem iluminação, não é fácil seguir a trilha. Estamos na casa de Dona Juliana. Deitada na rede, ela fala com dificuldade. Eu sofro doença, enjoo. Enjoo? Ela tá com enjoo ainda? Uhum. Tá? Eu não posso me alimentar, não. O termômetro confirma. A temperatura é alta. Tá com 38,5, Thomas. Pela febre, os médicos arriscam um palpite. Pode ser malária, doença comum na Amazônia. Mas só a análise do sangue de Dona Juliana pode confirmar o diagnóstico. E vamos ver se melhora o estado dela. Quer dizer, vocês vão levar ela para lá? Vamos levar para o navio. E logo está a bordo do Carlos Chagas. Imediatamente, o sangue começa a ser examinado no laboratório. Para médicos e paciente, são momentos de angústia à espera do resultado. O laudo trouxe a surpresa. Dona Juliana está com infecção urinária. Mas, para alívio dos médicos, o exame deu negativo para malária. E há ainda uma novidade que ninguém esperava. Ela está grávida. Depois de uma boa noite de sono, medicada e alimentada, Dona Juliana vai voltar para casa. Contar para a família a boa nova. Dona Juliana, como é que você está se sentindo? Estou me sentindo bastante melhor. Mas só está grávida, né? Tô. Mas quantos filhos só já tem? Tenho 10. Está indo pro 11º? É. Tá feliz? É o jeito, né? Mais um filho neste lugar tão abandonado. Como será a vida dele? O Rio Purus é o retrato de um Brasil esquecido e doente. Os navios de assistência médica, que levam alívio momentâneo, são como bandeirantes do século XXI. Médicos e caboclos trocam saúde por sabedoria. Dividem segredos das matas. Trocam receitas de sobrevivência. Talvez seja a hora de reforçar o atendimento na região, para plantar de vez a cidadania às margens do Purus e dos outros rios amazônicos. Nesta segunda, Nova York vai tremer.